Cada dia fica aí mais perto o 15 de novembro, quando nós teremos o primeiro turno das eleições municipais. E é por isso que a já deu início à nossa cobertura com os pré-candidatos a prefeito de Campinas, e hoje a gente recebe o pré-candidato do Cidadania, André von Zuben. Pré-candidato, muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Zezé, boa tarde, Rose, e todos aqueles que nos assistem pela Band. Bom, a gente vê o Cidadania geralmente optando por fazer coligação com partidos que desde o início já apresentam mais chance de irem para segundo turno, de saírem vencedores. Por que esse ano o Cidadania optou por lançar o senhor como candidato? E essa candidatura vai ser referendada no próximo dia 3, na convenção, ou ainda pode ser que o partido faça aí algum acordo com outro candidato mais forte no momento? Bom, confirmando que dia 3 nós temos a nossa convenção, próxima quinta-feira, e nós seremos referendados nessa convenção como o candidato a prefeito em Campinas. O Cidadania ele vem passando por várias transformações desde o ano passado, quando tivemos, inclusive, a mudança de nome, e dentro dessa perspectiva, nós temos optado por lançar candidaturas próprias em todas as cidades onde o partido tem condições de fazer isso. E esse é o caso de Campinas, né? Nós já temos uma história aqui na cidade, tanto o partido quanto a minha pessoa, e nesse sentido o partido entendeu que eu poderia contribuir para um novo projeto para a cidade, e é nesse espírito que a gente está participando, né? Fazer alguma coisa inovadora na gestão pública municipal de Campinas. Pré-candidato, boa tarde, a Rose. Até um mês atrás, praticamente, o senhor estava no governo Jonas Donizete. E aí o senhor fala de um novo projeto. A tua candidatura será uma candidatura auxiliar na candidatura do Dário e do Vandão? De jeito nenhum, Rose. Nem o meu partido, nem eu me prestaríamos a esse papel. Nós participamos, sim, do governo Jonas, porque na última eleição nós entendemos que era a melhor aliança para se fazer naquele cenário. E o que se mostrou correto, porque ele acabou ganhando no primeiro turno, ou seja, a população também concordou com essa tese. Agora nós estamos em um outro momento eleitoral, o Jonas não é mais candidato e o nosso partido tem ideias próprias. Nós temos proposituras que foram muito debatidas dentro do partido e com a sociedade, e nós pretendemos apresentar isso para a sociedade. Então nós acreditamos que esse é o momento adequado para que nosso partido apresente uma alternativa ao projeto político que vem governando a cidade por antes desses anos. Então, durante os mandatos do Jonas, apoiados aí pelo Cidadania, quais foram as políticas do Cidadania desenvolvidas pelo atual prefeito Jonas Donizete? Bom, eu tive a possibilidade de estar no governo como secretário de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo. Então, obviamente que foi nesse setor que a gente desenvolveu mais as propostas do partido, como, por exemplo, o apoio aos empreendedores, principalmente aos pequenos e micro, né? Nós fizemos uma parceria com o Sebrae que possibilitou que muitos pequenos proprietários, pequenos comerciantes fizessem uma qualificação com cursos que ensinaram desde que ele possa ter uma melhor gestão do negócio deles e também como que ele faz para ser mais produtivo no seu negócio. Então, esse é um trabalho que nós desenvolvemos dentro da Secretaria. E também a atração de empresas para Campinas, para a geração de mais empregos. Esse é um grande problema que não só Campinas vive, mas no país, que é a geração de empregos. Então, nessas áreas, tanto de apoio para os pequenos e microempresários, quanto também a geração de empregos, na medida em que a gente consegue atrair novas empresas para Campinas, foram setores que nós contribuímos com a cidade de Campinas. Agora, candidato, uma das questões, uma das maiores críticas, eu acho que o senhor não estava na Câmara, isso o senhor me ajuda a me lembrar,
foi a aprovação do IPTU, o aumento do IPTU pelo governo Jonas. E esse aumento acabou atingindo muito a questão das empresas, e principalmente essas empresas que trabalham com barracões, tal, que tiveram um custo muito alto. Eu lembro que eu fiz matérias mostrando que os empresários estavam muito bravos por causa desse aumento. O senhor estava na Câmara, o senhor já estava na Prefeitura, e qual que é a visão do Cidadania em relação ao aumento de impostos? Bom, nesse caso eu estava na Secretaria, não estava na Câmara. Bom, nossa posição com relação a impostos, eu quero deixar bem claro aqui, nós não faremos aumento de impostos no nosso governo, essa é a primeira questão. Muito pelo contrário, em alguns setores nós vamos reduzir os impostos, inclusive nesse setor que você se referiu, que é o setor dos grandes barracões, porque eles são grandes geradores de empregos. E se a gente não viabilizar a ocupação desses espaços por empresas que venham ajudar o desenvolvimento de Campinas, nós não conseguiremos atingir esse objetivo. Mas também eu pretendo fazer algumas mexidas no imposto para as empresas que estão nascendo em Campinas. Bom, candidato, o senhor foi líder do governo Jonas Donizete na Câmara de Campinas, né? Sim, fui no meu primeiro mandato de vereador. Tá. E foi exatamente quando teve o aumento do imposto do ITBI. E o senhor comandou os apoiadores, os vereadores aí sob a batuta do senhor que fizeram esse aumento. Como é que o senhor olha hoje e vê aquele momento em relação a esse aumento que também foi brutal de imposto? Olha, naquele momento existia uma grande defasagem do ITBI que Campinas cobrava em relação às grandes cidades do Brasil. Então, ali foi um ajuste. Mas é bom deixar claro que essa era uma proposta que estava dentro da filosofia que o prefeito estava conduzindo a cidade. O que eu estou deixando claro aqui é que a minha posição como prefeito de Campinas é pela não aumento de tributos. Essa é a posição que nós vamos adotar. Agora, cada prefeito monta a sua estratégia. E naquela ocasião, eu como líder do prefeito, conduzi as votações da melhor forma possível. Agora, para candidato, não fica confortável, por exemplo, o senhor assumir um papel num primeiro momento de defender e aprovar um projeto de aumento de imposto, e agora que o senhor é pré-candidato a prefeito, vem e fala para a população que não vai ter um aumento? Isso não é paradoxal? Não, porque esse é um projeto do prefeito que estava no governo. Eu não estava no governo. Eu estava como líder do governo. Então, mas como líder do governo, nós conduzimos a votação do projeto que foi apresentado. Para fazer esse projeto, o prefeito analisou a situação que ele encontrou. Eu vou analisar a situação que eu encontrar. Então, cada qual vai desenvolver o seu projeto em função da sua estratégia de governo. É isso que é importante ficar claro. Tá. Bom, a gente tem que lembrar que quando o Jonas foi eleito, mesmo o primeiro mandato, ele não colocou aí que faria um ajuste que aumentaria a carga de impostos da forma como nós vimos tendo aumentar, que ele aumentou. Embora a gente tenha que reconhecer que mesmo com isso ele foi reeleito aí para o segundo mandato. André, outra questão é que eu vejo você sendo eleito para a Câmara, aí depois você ocupa um cargo de secretário. Assim, como é que você faz essa transição entre um papel e outro? Assim, o que é isso para você? Bom, eu acho que isso é um processo, né? Quando eu me candidatei a vereador, a população que me elegeu colocou um trabalho, uma expectativa de um trabalho para ser desenvolvido. Agora, nós fazemos parte da política da cidade, ou seja, a gente está aí para ajudar a governar a cidade. Quando a gente teve a oportunidade de estar no governo na condição de secretário, a gente procurou fazer o melhor trabalho possível para ajudar a cidade de Campinas. Eu acho que isso é natural dentro da política. A gente tem que participar através dos espaços que a gente dispõe, sejam eles no legislativo ou no executivo. Agora, pré-candidato, dia 3 vai ter a convenção para referendar o teu nome como candidato a prefeito. Quem será o teu vice? Ou quem será, a sua vice? Nós ainda estamos discutindo esse assunto, então nós não temos ainda a definição firmada, mas com certeza até lá teremos já quem será o candidato a vice da nossa chapa.
Mas deve sair uma chapa pura? A tendência é que saia uma chapa pura? Olha, isso está sendo discutido internamente. Nós temos alguns membros do partido que acham que a gente tem que ter chapa pura, outros que acham que a gente tem que coligar. Então, esse debate ainda está acontecendo. Mas, como eu disse, no dia 3 nós teremos já uma definição de qual será a posição do partido. A gente vê hoje duas forças, assim, me desculpa, mas a gente sabe que é uma campanha muito diferente das próximas, das campanhas que já ocorreram, né? As próximas eleições serão, assim, talvez históricas por causa dessa pandemia e tudo mais, mas hoje o cenário, quando a gente analisa, a gente vê duas correntes fortes. Uma, que é a do Rafael Zimbaldi, e a outra, que é a do Dário Saad, com o Vandão, apoiado pelo prefeito Jonas Donizete. O senhor, qual a análise que o senhor está fazendo hoje desse quadro eleitoral? Como que o senhor acha que o Cidadania vai desempenhar nesse primeiro turno? E como que o senhor vê, assim, a disputa já na reta final? Bom, hoje o que se tem delineado é em função da realidade que nós temos no momento presente, ou seja, as forças políticas que se juntaram para disputar a eleição. Agora, nós temos um cenário totalmente aberto, né? As próprias pesquisas mostram isso. Não tem nenhum candidato hoje que se apresenta perante o público como aquele candidato imbatível ou candidato já posto como aquele que vai para o segundo turno. Então, diante desse cenário, todas as candidaturas podem, se conseguirem demonstrar que vão fazer um bom trabalho, que a população aceite suas propostas, como um candidato viável. E é nisso que a gente acredita. Zezé, a população, ela já não está mais ligada só se tem partido forte, se tem partido grande. Aliás, a realidade do Brasil nas últimas eleições tem mostrado isso, né? Tivemos presidente eleito que tinha partido pequeno, que não tinha tempo de televisão, tivemos governadores, vários eleitos da mesma forma. Na eleição anterior também prefeitos que foram eleitos por partidos pequenos. Então, veja que nós não estamos hoje numa questão de se esse partido é mais forte ou menos forte. Nós estamos em cima de candidatos que a população confie e que acredite que ele vai fazer um melhor trabalho na cidade. E é nesse aspecto que o nosso partido e eu nos colocamos, como alguém que pode oferecer uma alternativa muito diferente para a gestão da cidade de Campinas. Agora, candidato, quando a gente analisa... Rose, desculpa, um minuto só. Pode sim. Quando a gente analisa, a gente vê assim, esses candidatos, tipo o presidente Jair Bolsonaro sendo eleito, por causa de uma ruptura aí no discurso e adotando um discurso completamente diferente dos outros. E o senhor acha que o senhor seria reconhecido, o senhor pretende mudar o discurso do senhor e ser reconhecido como uma força que rompe com tudo que já teve aí? Não. O nosso partido ele não tem uma posição radical, nem de esquerda, nem de direita. O nosso partido ele prima por você fazer uma gestão de qualidade com propostas que, de fato, estejam ao interesse das pessoas. Por isso que o nosso nome é Cidadania. O foco são as pessoas. E isso, sim, vai ser uma mudança muito grande. Mas nós não somos fazer política de terra arrasada. Nós vamos partir do estágio que se encontra a administração e vamos avançar com um grande diferencial, onde todas as ações vão estar focada nas pessoas, para que a gente possa, de fato, resolver o problema. A prefeitura, ela tem que ter capacidade de intervir nas questões necessárias de forma a resolver essas questões, e não as coisas serem encaminhadas sempre protelando as principais decisões. Nós vamos organizar a cidade para que ela dê satisfações e respostas rápidas para a população. Hoje... Bom, candidato, como que o senhor vai fazer para se apresentar para essa população, para esse eleitor em tempos de pandemia? Bom, a principal estratégia é as campanhas na TV, sem dúvida nenhuma, mas principalmente as redes sociais, né? Nós temos toda uma estratégia voltada para as redes sociais. Eu já tenho uma atuação nas redes sociais mesmo antes, né, como vereador. Então, a gente acredita muito nisso, que esse vai ser o principal canal de comunicação com o eleitor. Ok. Bom, o senhor tem 30 segundos para mandar um recado aí para a população de Campinas, pré-candidato.
Bom, eu queria dizer para a população que eu sinto que a vida me preparou para esse momento, né? A minha história de vida, tudo que eu já passei como pessoa, como profissional, grande experiência de gestão, tanto no setor privado quanto no setor público. Ou seja, eu sei o que eu estou falando quando eu proponho coisas para Campinas. Essa é a minha história de vida. E eu quero a oportunidade de poder fazer dessa história de vida algo a serviço das pessoas. O meu objetivo é cuidar da cidade, é cuidar das pessoas, fazendo com que Campinas se torne uma cidade melhor. Eu acho que Campinas merece mais, eu acho que você merece mais, e é nesse espírito que eu estou como pré-candidato a prefeito de Campinas. Muito obrigado pela oportunidade.